Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma resenha de um livro aqui no meu canal no YouTube e aqui também no meu Instagram. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas vão aparecer aqui embaixo. Lembrando que é sempre no meu Instagram que eu faço as enquetes para saber quais os livros vou falar, quais os livros eu vou fazer a resenha. Então me segue lá para você poder votar. E também, tanto no meu Instagram, na minha bio, como aqui na descrição do vídeo, eu sempre coloco o link do livro que eu estou fazendo a resenha para você comprar direto na Amazon com o melhor preço que eu encontrei. Então é só clicar que você vai cair direto já no site para efetuar a compra, tá bom? Seja muito bem-vindo, eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. E hoje eu quero falar de um livro, na verdade, muito especial. Eu comprei ele fazem uns 2 meses. E quando eu fiz a compra, eu confesso que eu fiquei um pouco resistente, até pelo nome dele, e o meu medo é que fosse um livro muito científico, um livro muito maçante para leitura, porque eram artigos, mas se provou o contrário logo no primeiro capítulo, e eu quero compartilhar então hoje com você a resenha deste livro aqui. Como eu disse, o link para você comprar e adquirir está aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse livro é Gerenciando Pessoas. Ele, na verdade, eles são 10 leituras essenciais da Harvard Business Review. Então, são vários artigos escritos por várias pessoas, vários cientistas, vários pesquisadores, vários consultores. São 10 artigos no total. E eu falar para você, Jéssica, teve algum que você não gostou, teve algum que você não conseguiu identificar algum potencial para você aplicar nos seus clientes e tudo mais? E eu vou falar para você que não. Que todos eles eu identifiquei pontos que eu posso sim aplicar com os meus clientes, pontos que vão fazer diferença no gerenciamento da equipe deles e que vão trazer resultados. Então é um livro que eu indico muito para você. E eu quero falar, como são 10 artigos, eu não vou falar de todos para não ficar muito extenso, mas eu vou falar daqueles principais que me chamaram muito a atenção e eu vou compartilhar aqui com vocês. Logo no começo, o primeiro artigo já é do meu escritor favorito, um dos meus escritores favoritos, que é o Daniel Goleman, que eu falei para você em alguns vídeos passados, que é o pai da inteligência emocional. Então, ele já começa ali falando sobre a inteligência emocional, acaba sendo um resumo do livro que eu mostrei para vocês na semana passada, de liderança e inteligência emocional. Ele é um resumo, mas dá para entender um pouco do que ele quer falar ali. Como eu já tinha lido o livro, foi muito legal para eu rever muito conteúdo, muitos dos conteúdos e da pesquisa que ele compartilha também no livro. Então, logo nesse primeiro capítulo do livro, o que é muito legal é que ele já começa com um nome de peso e aí você começa a entender que não vai ser um livro maçante de ler, não vai ser um livro super difícil de ler, mas vai ser um livro que tem muito conteúdo e que tem muita profundidade. Então, o primeiro capítulo já é do Daniel Goleman, então ele já me conquistou logo no primeiro capítulo, quando eu abri para ler, porque quando eu comprei eu não vi. Quando eu abri para ler, eu falei, que legal, então vamos lá que vai ser muito boa essa leitura. Então, esse é o primeiro. O segundo capítulo, ele é voltado para gestores inexperientes. E ele é muito bacana porque ele fala muito sobre alguns erros e algumas dificuldades que líderes recém-promovidos têm diante da equipe. Então, sabe aquele famoso ditado que a gente escuta que é muito verdade, que o melhor operacional, muitas vezes, ele é o pior líder? Que é de fato uma realidade quando a gente não desenvolve aquela pessoa. Então o que a gente faz? Infelizmente a gente não, mas que algumas empresas fazem de forma tão errada e que não tem volta, que esse é o maior problema, é promover justamente aquelas pessoas que são as melhores no operacional, desenvolvendo algum tipo de trabalho, para um tipo de gestão, para um tipo de liderança, sem preparar essas pessoas. Então eles são totalmente inexperientes. E isso não tem volta, porque uma vez que a gente fez a promoção, a única forma da gente voltar agora é fazendo a rescisão daquele colaborador. E se ele era excelente profissional no operacional, realmente é uma pena a gente acaba perdendo pessoas assim, porque nós como gestores não tivemos capacidade para fazer uma análise melhor se
estava no momento de fazer aquela promoção ou se eu precisava desenvolver ainda algumas competências naquele colaborador. Então ele fala bastante sobre isso nesse capítulo e é muito interessante porque a gente enxerga muitos erros. Eu particularmente, como estou dentro de várias empresas, eu consigo enxergar muitos erros dos meus clientes nesse segundo capítulo que eu li. Então eu indico para você que antes de tomar uma decisão, antes de definir qual vai ser a promoção, quem vai ser promovido, se você precisa de um líder novo, se você precisa promover alguém, o que quer que seja, antes da tomada dessa decisão, esse artigo com certeza ele vai poder te ajudar. Se é o momento para que isso aconteça ou se você deveria desenvolver um pouco mais as competências desse colaborador. Legal? Aí nós temos um capítulo que eu amei, não conhecia esse escritor, inclusive eu marquei ele para pesquisar se ele tem algum outro livro escrito, eu gostei muito até do jeito dele, da escrita e tudo mais. Esse capítulo chama O que fazem grandes gestores. Nesse capítulo, em algum vídeo aí para vocês, eu falei que líderes eficientes jogam xadrez e líderes jogam dama. E expliquei para você a diferença de um do outro, de como de fato nós podemos jogar xadrez, o que a gente tem que fazer e o que isso significa jogar xadrez. E eu li isso neste capítulo desse livro. E ele vai explicando no decorrer do capítulo o quanto isso faz sentido e o quanto é mais difícil do que a gente pensa que isso é. O quanto a gente precisa de fato mergulhar em cada colaborador no sentido de entender no que ele é bom, quais as competências que ele tem, quais são os gaps que ele tem, o que motiva mais, como é que você encontra aquela motivação intrínseca em cada um, que a gente sempre fala sobre isso quando é gestão de pessoas, quando as pessoas vêm me pedir um orçamento ou algo nesse sentido para eu ir para a empresa deles, desses gestores. Eu sempre falo sobre isso, olha, não me chame para palestra motivacional, não me chame esperando que eu vou fazer reuniões mirabolantes ou que nós vamos fazer eventos em que todo mundo vai sair arrepiado e coisas desse tipo, porque não é este o meu trabalho. Mas quando a gente fala de líderes eficientes, é literalmente pessoas que sabem usar a cabeça para criar estratégia. E nesse capítulo ele vai falar sobre isso, estratégia, como criar estratégias para ter uma equipe eficiente e automaticamente você também ser um gestor eficiente. Então esse capítulo, assim, de longe, foi um dos meus preferidos. Me perdoa, Daniel Goleman, mas eu já conhecia seu livro, então esse foi algo que trouxe algumas informações novas mesmo para mim e que me fizeram entender algumas coisas que ainda podem melhorar nos meus clientes e nas minhas futuras consultorias também. Depois deste capítulo, nós temos um capítulo chamado Ensinando Pessoas Inteligentes a Aprender. Também foi um capítulo muito legal, uma leitura muito leve, e ele ensina como é que a gente... Na verdade, não é que ele ensina, é que ele mostra que as pessoas inteligentes, elas buscam aprender o tempo todo. É a necessidade que a gente tem de adquirir conhecimentos novos, mas não o conhecimento que a gente tem através de muitos conteúdos que a gente lê de irrelevantes, por exemplo, na nossa vida. Não é ter muita informação, não é isso. Mas é o quanto de fato a gente cada vez mais se propõe a aprender, a estudar, a ser melhor o tempo todo, o quanto isso reflete, seja você líder ou seja você gestor ou seja você colaborador. É o quanto isso reflete e impacta diretamente o resultado do seu negócio. O tempo todo buscando conhecimento extremamente relevante, que a nossa HD também tem um limite que a gente comporta aqui para absorver, senão ela pifa, senão a gente entra aí num estresse extremamente desnecessário. Então a gente focar o nosso cérebro e a gente ensinar os nossos colaboradores como desenvolver uma inteligência maior ainda através de aprendizado, ele é fundamental para que o seu negócio ele cresça. Na verdade, isso faz total sentido quando a gente lembra da frase do Flávio Augusto, que é a frase acho que ele posta mais no Instagram dele, que é: estabilidade não existe. Porque se existisse essa estabilidade, o que você sabe hoje já estaria suficiente, você não precisaria melhorar. O seu negócio hoje não precisaria crescer, não precisaria melhorar. Se é tudo estável, é muito fácil.
Mas infelizmente essa estabilidade, ou felizmente, essa estabilidade não existe. Então a gente tem que estar o tempo todo inovando, o tempo todo buscando mais conhecimento, o tempo todo buscando mais sabedoria também para fazer o nosso negócio dar certo. E nesse capítulo ele vai explicar como é que você pode fazer isso e como é que você pode desenvolver isso também na sua equipe. Então também foi um capítulo que eu gostei bastante. Aí nós vamos para o 5º capítulo. Não é necessariamente o 5º capítulo, tá? Eu tô só pincelando alguns daqueles que mais me chamaram a atenção, que mais fizeram sentido, mas não é necessariamente o 5º, por isso que eu tô falando o nome dos capítulos para você. E o 5º que eu destaquei, então, ele chama A Disciplina das Equipes. E aí uma coisa que ele fala que faz muito sentido, mas que é muito difícil, por exemplo, para mim, como consultora, explicar isso muitas vezes para os meus clientes, é que nem todos os grupos são equipes. Então, o que eu mais enxergo dentro das empresas, logo que elas me contratam, é que existem vários grupos e poucas equipes, na verdade. Então, existe muita gente que faz parte do mesmo grupo, que faz parte do mesmo setor, por exemplo, mas que em hipótese alguma aquele povo trabalha como equipe. E nesse capítulo ele vai falar as diferenças, então ele vai comparando o que é um grupo e o que é uma equipe, para você começar a identificar onde é que estão as pessoas da sua empresa. Elas se parecem mais com um grupo ou elas se parecem muito mais com equipe. Então, é um capítulo muito legal para você começar a entender de fato o que é equipe de trabalho. E talvez você vá se surpreender de entender e de ver que talvez a sua empresa não tenha equipes. Talvez a sua empresa tenha um grupo de pessoas ou vários grupos de pessoas que não sabem trabalhar juntas e que te dão muito mais dor de cabeça por não trabalharem como equipe do que de fato o resultado, que é o que a gente espera por contratar as pessoas, quando a gente contrata essas pessoas. Então fica a análise aí para você, e eu tenho certeza que esse é um capítulo, esse é um artigo que pode te ajudar bastante a compreender algumas coisas que podem estar acontecendo aí na sua empresa. São 10 capítulos, eu ia fazer uma resenha aí, uma pré-resenha para vocês de 5. Mas eu não me aguentei, e aí quando eu fui ver os capítulos, eu falei, não, vou ter que falar de mais um. Então, quase que o livro inteiro aqui, eu faço essa resenha para vocês. Mas eu precisava terminar com esse 6º capítulo, porque ele é sensacional também, que é o capítulo, eu acho que é o último capítulo, é o último artigo, o artigo 10, que chama Mais Uma Vez. Olha o barulho do ônibus, do caminhão. Espera mais um pouco. Pronto, vamos lá. Que é o capítulo número 6, que se chama Mais Uma Vez, Motivando Funcionários. Esses dias um potencial cliente me chamou para entender um pouquinho do meu trabalho e ele escreveu uma frase que eu achei interessante, que talvez resuma a vida de muita gente. Ele falou, Jéssica, não é por falta de treinamento que a minha equipe não está dando resultado. Eu treino, eu ensino, eu falo de novo como eu quero que seja feito, eu compartilho de novo qual é a minha expectativa com relação ao trabalho deles e dura 2, 3 dias e nada dá certo e volta tudo ao normal. Dura alguns dias, de fato, aquilo que eu ensinei, um padrãozinho de atendimento, alguma coisa que eu quero que eles façam. Por um tempo, aquilo de fato dura, mas depois para e eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como realizar isso e eu estou cansado. Aí ele soltou essa frase, falou, eu tenho a sensação de que eu estou enxugando gelo. Então o tempo todo, ficar fazendo esse tipo de manutenção na motivação dos outros funcionários me dá essa sensação de que eu estou secando gelo, fazendo treinamento de novo, explicando de novo aquilo que eu já expliquei tantas vezes. Eu não sei se eu falo grego, eu não sei se eles têm dificuldade de entendimento, mas eu sei que as coisas não estão acontecendo como eu gostaria. Será que isso faz sentido para você? Será que você também muitas vezes se enxerga assim, secando o gelo com a sua equipe? Cansado de tentar motivar, cansado de tudo que você já tentou fazer e não deu certo, cansado de fazer muitas coisas e às vezes não tem nem o reconhecimento da sua equipe, que você foi lá, que você deu duro,
que você se preparou para fazer alguma coisa e aquilo durou tão pouco, o efeito daquilo foi tão pouco. Se isso faz sentido para você e se essa frase do meu cliente faz sentido para você, então é fundamental que você leia este capítulo também para entender o porquê não, onde é que você está agindo de forma errada na hora de tentar motivar as pessoas. Porque lembra que a gente não motiva ninguém. Isso foi o que eu mandei no áudio para ele. Olha, a gente não motiva ninguém. A motivação nada mais é do que um motivo para agir. E quem sou eu na sua vida para tentar fazer você agir, para tentar fazer você fazer alguma coisa? Ninguém tem essa capacidade a não ser eu mesma. Então a motivação, ela é intrínseca. E como é que eu trabalho para gerar motivação real para minha equipe? O que eu tenho que fazer? Então esse capítulo é muito legal para te ajudar a identificar o que você pode fazer para gerar motivação intrínseca, a verdadeira motivação na sua equipe. E é isso, falei de 6 capítulos, mas os outros 4 também são sensacionais e me parte o coração não falar deles aqui. Mas então, vou deixar de novo aqui para você. Este é o livro que eu indico para sua leitura, para o seu crescimento como gestor de pessoas, e eu tenho certeza que vai fazer diferença na qualidade da sua equipe e do resultado que eles estão gerando para a sua empresa, tá bom? Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!